Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, e será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 4, O Plano da Salvação Divina. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, A Genealogia do Rei do Reino dos Céus. Terça-feira, ler com oração Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. A genealogia de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Cada um dos autores dos 4 evangelhos nos apresenta Jesus sob perspectivas diferentes e complementares. Marcos, que serviu a Barnabé, Pedro e Paulo, descreve Jesus como um servo, um escravo. Por isso, não encontramos em seu evangelho uma genealogia para Jesus. Lucas, o médico, apresenta Jesus como um homem perfeito. Portanto, em seu evangelho, a genealogia de Jesus tem início em Adão, o primeiro homem criado por Deus. João revela em seu evangelho que Jesus é Deus. Por isso, não encontramos ali o registro de uma genealogia, porque Deus é eterno. E como Jesus é apresentado na genealogia descrita no evangelho de Mateus? Mateus nos apresenta a genealogia de um rei. A escolha de Mateus, também chamado Levi, para escrever esse livro não foi aleatória. Mateus era um publicano, um judeu, funcionário do Império Romano que coletava impostos naquela região. Sendo assim, tinha conhecimento de como funcionava um governo, de suas regras e da necessidade de obediência à autoridade máxima. Observe que Mateus inicia dizendo que Jesus é filho de um rei, Davi, e também filho de Abraão, o pai da raça chamada e pai da fé. Mateus faz questão de deixar claro em seu evangelho que Jesus era o Messias, que os judeus tanto esperavam e continuam a esperar ainda hoje. Jesus é o filho de Davi, o rei ungido por Deus para reger seu povo eleito. Por essa razão, nesse evangelho, vários versículos dão ênfase a esse fato: filho de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 20. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Capítulo 9, versículo 27. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Capítulo 12, versículo 23. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mateus 15, 22. Mateus faz questão de registrar várias passagens que apontam Jesus como descendente real e também a expressão rei dos judeus. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Capítulo 2, versículo 2. O que Mateus nos revela em seus escritos é que não existe a menor dúvida. Jesus é o Messias, o Salvador, o rei que veio para estabelecer seu reino na terra. E quanto a você? Consegue perceber com clareza que Jesus é o Rei do Reino dos Céus? Precisamos ser como aqueles cegos que, ao ouvir que Jesus passava por seu caminho, gritavam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mateus 20, 30 e 31. E enquanto gritavam, a multidão os repreendia para que se calassem. Mesmo assim, não deram ouvidos à multidão, mas gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Não podemos nos calar. Temos de clamar cada vez mais alto pelo nome do Senhor. Quanto mais o mundo se levanta para tentar impedir-nos, mais nós reagimos e gritamos pelo Senhor. É Ele quem deve governar nossa vida. Também precisamos ser simples, como aquelas crianças que clamavam Hosana ao filho de Davi, mesmo muitos religiosos sendo-lhes contrários. Muitas crianças têm saído às ruas durante as pregações do Evangelho da Igreja e perguntado às pessoas: posso orar por você? Ao cumprimento da palavra, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Capítulo 21, versículo 16 do livro de Mateus. Creiam, Deus está levantando um exército de jovens santos em nosso meio. Salmos 110, 3, King James atualizado. Por isso temos visto crianças de 6 a 12 anos saindo às ruas a fim de orar pelas pessoas. Mateus também nos apresenta Jesus como Cristo, ungido, que em hebraico significa o Messias. Assim como Mateus quis revelar aos judeus a boa nova de que Jesus era o Messias, tão esperado pelo povo de Israel, vamos também revelar às pessoas que Jesus, o filho de Davi, ungido de Deus, está disponível para nos salvar e estabelecer seu reino na terra. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: o que significa dizer que Jesus é o filho de Davi? Jesus é o Senhor. Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.